Ontem nós falamos sobre o anticristo. No estudo de hoje nós vamos falar sobre a religião mundial. Enquanto o pastor Famarion traz o tablet, vamos abrir em Apocalipse 17. Apocalipse 17. Então hoje, tratando sobre o sistema religioso mundial que será implantado e o julgamento de Babilônia, então o capítulo 17 de Apocalipse começa assim. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Mais uma vez vamos dar graças a Deus e orar. Pai querido, muito obrigado porque podemos estudar a Tua Palavra e entender o que o Senhor deseja para nós e compreendermos as coisas a respeito do futuro que o Senhor tem preparado para que mais tarde nós, os santos, possamos reinar contigo. Obrigado, abençoa e abre o entendimento de todos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das coisas que nós falamos ontem é que qual é o próximo evento no programa profético, né, daquilo que vai acontecer no futuro. Vocês lembram? O arrebatamento da igreja. E se você for lá para Apocalipse capítulo 2, versículo 10, lembrando uma coisa, aquelas 7 igrejas ali em Apocalipse, na verdade, elas representam as igrejas de todas as eras. Então, cada uma delas tem características das igrejas de todas as eras. E lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, falando para uma igreja fiel a Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer justamente para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja realmente que crê no Senhor Jesus Cristo. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então o Senhor Jesus Cristo, através aqui de João, está dizendo: olha, eu vou guardar a igreja verdadeira da tribulação que virá sobre toda a terra. E isso quer dizer que a igreja, ela não vai passar pela tribulação. O próprio Senhor está prometendo isso, está garantindo isso, que essa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não vai passar pela tribulação. Então, uma das coisas que a igreja infiel, que é a igreja de Laodiceia, vai acontecer com ela, que realmente aqueles que são infiéis irão passar pela tribulação. Então a igreja de Filadélfia representa os fiéis, né? Só que a igreja de Laodiceia representa aqueles que são apenas professos, aqueles que não creram realmente em Jesus Cristo como Salvador. É a igreja ou a religião ainda sem experimentar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E a gente sabe muito bem
que existe muitas igrejas aí que realmente as pessoas professam a Jesus Cristo, mas não têm a fé em Jesus Cristo como deveria. Elas não são salvas, né? Verdadeiramente. E esses que não são salvos irão, claro, passar pela a tribulação. E nós temos visto vários textos. Um dos textos que nós temos visto é Apocalipse capítulo 13. Agora nós vamos tratar em Apocalipse 17, mas nessa promessa de Jesus Cristo de guardar a igreja fiel da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, nós precisamos entender que é justamente uma igreja verdadeira, uma igreja fiel que é representada ali na igreja de Filadélfia. A verdadeira igreja, ela será arrebatada, ela irá se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Mas a falsa igreja, né, a falsa religião, ela vai passar por essa tribulação e vai sofrer todas as consequências da tribulação. E aqui eu acho importante nós fazermos uma aplicação, que nem toda religião, entenda, nem toda religião é sinônimo de salvação. Porque é comum você encontrar pessoas, por exemplo, muitas vezes os pais, né? Muitos pais já chegaram para mim que são da minha igreja e eles disseram: e seus filhos? Não, meu filho fazem parte da igreja dos mormons, né? Mas não importa, né? Porque Deus é o mesmo. Peraí, será que é mesmo? Porque nem toda religião falsa é sinônimo de salvação. Se uma religião não ensina Cristo como seu cabeça, que o meio de salvação é por meio de Cristo, se for, por exemplo, pelas obras até, claro que não é um meio de salvação. Então, há essa diferença em ter uma igreja verdadeira e que tenha essa relação com Cristo e aqueles que seguem simplesmente uma religião. Então é importante saber disso, né? E no Apocalipse vai apresentar vários personagens, inclusive uma igreja falsa como ou professa como a igreja de Laodiceia. Mas no capítulo 12, que nós não tratamos, era um dos temas que nós poderíamos ter tratado também. Como eu disse, são vários temas no livro de Apocalipse, e eu até fiquei em dúvida de quais os temas eu ia tratar. No caso de Apocalipse capítulo 12, nós temos ali justamente qual o papel de Israel durante o período de tribulação, o que Israel vai sofrer, as perseguições que ele vai sofrer, como Satanás vai investir de toda forma para destruir Israel. Então Israel e Satanás são os protagonistas do capítulo 12 de Apocalipse. Já no capítulo 13, que foi o que nós estudamos ontem, nós vemos o anticristo que está ali em destaque, e aí nós vimos muitas coisas acerca do anticristo, mas teve um outro personagem que também é protagonista no capítulo 13, e o capítulo 13 nós temos pelo menos 3 protagonistas ali. O primeiro deles é Satanás, que é mencionado como sendo o grande dragão. E aí, capítulo 12 já vai dizer que é a antiga serpente, é o diabo, esse dragão. E nós vimos também o quão é importante você ter a Bíblia como única regra de fé e prática, e também aplicar um princípio de hermenêutica muito importante, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí o dragão é dito como sendo o diabo, a antiga serpente. Então no capítulo 13 nós temos Satanás como esse protagonista, nós temos o anticristo como um protagonista, e nós temos quem? O falso profeta. Agora vocês percebem que são 3: Satanás, o anticristo e o falso profeta. E percebe que é uma trindade, a trindade satânica. E o que nós vimos também é que o anticristo ele tem uma peculiaridade, é imitar a Jesus Cristo. Inclusive, o anticristo ele imita a ressurreição do próprio Cristo, que ele é tido como morto, né? Recebe uma ferida mortal e depois ressuscita. Aí entra o papel do falso profeta, conduzindo as pessoas a acreditarem que ele é o próprio Deus, né?
Cristo, porque as pessoas ficam admiradas e dizem, quem é que pode realmente vencer a besta? Então, o falso profeta leva as pessoas a adorarem o anticristo. Então, nós temos essa trindade ali no capítulo 13. E aqui, no capítulo 17, nós temos justamente o sistema religioso mundial, né? O anticristo, ele surge do antigo território do Império Romano, né? Porque nós vimos que o Império Romano, ele subverteu o Império Grego, ele é um império praticamente mundial naquela época, e todos os outros impérios, eles foram subvertidos, né? O Assírio, por exemplo, foi subvertido pelo babilônico, como também o Judá foi levado cativo pelo Império Babilônico, mas os médios persas se uniram, subverteram o Império Babilônico. Aí o grego veio, subverteu o Império Médio-Persa, e o romano veio e subverteu agora o Império Grego. Porém, quando a Roma tanto prosperava, não percebia que nas suas fronteiras ela estava realmente sendo invadidas. E muitos povos, os bárbaros, invadiram Roma e foram tomando territórios, e finalmente Roma caiu. Mas não caiu subvertido pelo novo império. Ela foi dividida, e aí foi dividida por várias nações da Europa, como França, Portugal, Inglaterra, Itália, Espanha, né, e tantas outras ali. Mas especialmente 10 nações é que irão eleger, ou elegeram, ou vão eleger, melhor dizendo, o anticristo. Porém, o anticristo, ele começa, e nós vimos isso, ele surge com uma liderança, a princípio, como uma liderança política, né? Ele lidera politicamente as pequenas nações, depois essas 10 nações, ele começa a ter um controle agora econômico também, e veja bem, esse controle econômico termina sendo um controle mundial. E depois ele passa a ter justamente um controle religioso, especialmente na segunda metade da tribulação. Até a primeira metade ele é um líder das nações, depois ele é também um líder econômico, mas a partir da segunda metade da tribulação, ele passa a ser esse líder religioso. E durante os 3 primeiros anos e meio, esse poder político, esse poder econômico é um poder dominante, e nessa segunda metade ele vai exigir, veja bem, ele vai exigir adoração. E o falso profeta tem esse papel preponderante em proclamar o anticristo como sendo o próprio Deus. Inclusive, isso se torna uma religião mundial. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, mostra isso. Versículo 8 diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, falando sobre a besta, né, o anticristo, sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, aqui também é uma coisa interessante. Os que irão adorar a besta são justamente aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Percebe também que não entra crente na tribulação, né? Há a conversão de pessoas durante o período de tribulação, com muita dificuldade, é claro, mas não há crentes entrando, porque a igreja vai ser arrebatada. E agora, o texto que nós vamos estudar, que é Apocalipse capítulo 17, tratando sobre essa religião mundial, sobre esse julgamento de Babilônia, e nós vamos ver agora com mais detalhe esse texto. Então, capítulo 17 diz assim: veio um dos 7 anjos,
que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. Então, João, ele está vendo aqui o julgamento de uma meretriz. Agora, o que é uma meretriz? O que é uma meretriz? É uma prostituta. Agora, vocês sabem o que é que caracteriza uma prostituta, né? Uma meretriz? É justamente a infidelidade dela. Porque muitos homens que são casados, por exemplo, eles são infiéis às suas esposas, como se prostituindo, né? E aqui está tratando de uma meretriz. Agora, quando se trata aqui de uma meretriz, não quer dizer que é uma mulher, literalmente. Não está tratando de uma mulher. Mas o texto, na verdade, vai tratar de um sistema religioso infiel a Deus. E é isso que caracteriza esse sistema. Versículo 4 diz assim: achava-se a mulher, lembrando, é uma mulher? Não, é um sistema religioso. E como a gente até percebe que é um sistema religioso? Olha o que ele diz. Achava-se a mulher vestida de quê? De púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas. Na verdade, a púrpura e o escarlate eram justamente roupas tidas como vestimentas dos sacerdotes. Então, não é uma mulher em si, mas é um sistema que irá dominar todo mundo. Inclusive, o anticristo, na verdade, que até então ele não é o líder de uma religião mundial. O sistema religioso é que também direciona, que comanda, de certa forma, o anticristo. E nós vamos ver o que acontece, a reviravolta que há nesse sistema religioso. Então, esse sistema religioso é um sistema religioso mundial, né? Até então, o anticristo, os falsos profetas estão dizendo: olha, vocês devem adorar o anticristo, né? E a gente vai ver algumas coisas mais aí como detalhe. Agora, no Antigo Testamento, essa idolatria era sempre chamada por Deus de infidelidade, né? De prostituição espiritual. Deus, quando se referiu muitas vezes à nação de Israel, quando estava adorando ídolos, estava dizendo que vocês estão se prostituindo espiritualmente. E aqui, em Apocalipse 17, vai descrever qual é esse sistema religioso que tem perdurado ao longo dos séculos. Inclusive, ainda nos dias de hoje, esse sistema religioso ainda impera. Diz o texto: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se assentada sobre muitas águas. Qual é a regra que nós estamos falando, aplicando sempre aqui de hermenêutica? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Versículo 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde o sistema religioso infiel está, ou seja, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Primeiro, é um sistema o quê? Mundial. Segundo, águas. Está vendo aí que ele está dizendo? A interpretação de águas. Lembra Apocalipse capítulo 13, que diz que o anticristo, ele estava sentado sobre muitas águas, né? Que ele saiu, do mar, né? Que é o quê? Povos, multidões, línguas, entre os gentios. Ele sai dentre os gentios. Não é um judeu que vai se transformar no anticristo. É um homem que não é judeu. E aqui nós temos que essa religião é uma religião, agora vai se tornar mundial. Esse sistema, melhor dizendo, é um sistema mundial, onde abrange todo o mundo
de então. Então, povos, multidões, nações, língua, ele tem esse sistema, uma influência mundial, né? Que as pessoas estão envolvidas nele. Mas ele continua. Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentado sobre muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam nela. Versículo 4, lembra que ele diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante, de abominações e de imundícia da sua prostituição. Então, essa meretriz aqui, né, é onde, ou esse sistema religioso, é onde a besta, né, o anticristo está assentado. Em outras palavras, é onde inicialmente esse sistema religioso controla o anticristo de certa forma. E como nós vimos, é um sistema que está vestido de púrpura, de escarlate, representando aqui o sacerdote. É um poder ou um sistema religioso. Mas aqui, que acabamos de ler, mostra que ele é também um sistema muito rico e poderoso. Por que rico e poderoso? Porque, versículo 2, quem foi que se prostituiu? Ou seja, quem se tornou infiel a Deus juntamente com esse sistema religioso? Reis, versículo 2, da terra. E com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então veja que muitos governantes, muitas pessoas poderosas estão envolvidas nesse sistema religioso. Agora, nós sabemos aí que é o que está na mídia atualmente sobre o escândalo aí desses poderosos que estavam envolvidos com magia negra, né, com satanismo, com prostituição, com pedofilia. Os Estados Unidos aí liberou aí centenas de páginas, né, sobre muitos poderosos que já estavam envolvidos com esse tipo de coisa. Mas também muitos poderosos estarão nos últimos tempos envolvidos também com satanismo, envolvidos com religiões falsas e estão se prostituindo no sentido de sendo infiéis a Deus. Então é um sistema rico, um sistema poderoso, porque ele tem os reis que estão envolvidos nele, mas versículo ainda diz que eles, versículo 3, o anjo quando transporta, aqui ó, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi a mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Lembrando, a besta está montada, ou o sistema está montado sobre a besta. Quem monta um cavalo, o que é que ele faz com o cavalo? Ele o domina, não é verdade? Então o sistema religioso ainda está dominando o anticristo. E diz que o anticristo aqui, ó, versículo numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Percebe aqui que o anticristo já está governando sobre 10 nações, que lembra, nós vimos também que chifres aqui representam nações, ou melhor dizendo, reis. Ele já está controlando esses 10 reinos, porém, ainda o sistema religioso é quem domina, é quem controla ele, de certa forma. E aí achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas. Ainda nos diz que, versículo 4, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Então, ela é doutrinariamente falsa, embriaga as nações com sua falsidade. Por isso que está dizendo aqui, embriaga
os reis, embriaga as pessoas, enganam as pessoas, ou engana as pessoas. E aí, versículo 5, na sua fronte achava-se escrito o nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ou seja, é também um sistema religioso que perseguiu ao longo da história os santos. Muitos santos foram mortos por professarem a Jesus Cristo. Você quer ver um exemplo disso? Você já leu aquele livro O Rastro de Sangue? O Rastro de Sangue conta a história de muitos servos do Senhor Jesus, né? De movimentos que surgiram, por exemplo, os anabatistas. Muitos anabatistas, eles foram mortos porque eles rebatizavam, né, aquelas pessoas que vinham do paganismo. Então, houve uma perseguição muito grande pelos anabatistas. E sabe um dos líderes do anabatista, como ele foi morto? Foi morto afogado no rio, só porque usaram de ironia. Tá bom, vocês gostam de batismo, de água? Então, mataram o cara afogado, né? E muitos outros movimentos que surgiram de pessoas que eram fiéis a Deus, que foram mortos. E mortos por quem? Justamente pela igreja estatal da época, né? Então, na Inglaterra, na Holanda, os anabatistas e outros foram mortos porque pela igreja estatal, aqueles que se diziam cristãos, mas que não aceitavam nenhum um homem, uma mulher, um grupo que fosse fiel ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo. Esse sistema religioso é um sistema que, ao longo dos anos, perseguiu os fiéis e irá muito mais perseguir durante a tribulação aqueles que confessarem e professarem a Jesus como Salvador. Então, é um sistema que fez isso, perseguiu, que levou muitos cristãos ao martírio. Mas o detalhe agora é o versículo 5, que diz: na sua fronte achava escrito um nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Lembrando, meretriz aqui implica em quê? Ser uma prostituição, ou seja, a infidelidade, né? E é um sistema que prostitui as pessoas, os reis da terra, os líderes seguem, porque eles se tornam infiéis a Deus, eles abandonam realmente o verdadeiro evangelho. E aqui, por que ele está dizendo um mistério? Quando você fala um mistério, a gente pensa logo, é um mistério, né? Mas não é nesse sentido de que é algo assombroso. Mas é mistério nas Escrituras, é algo que ainda não foi revelado. Então é um mistério, né? Por exemplo, a igreja do Senhor Jesus, até realmente chegar no Novo Testamento, era um mistério. Não havia sido revelada. E finalmente, quando Cristo, lá em Mateus capítulo 16, profetiza, ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Atos capítulo 2, a igreja realmente é fundada quando o Espírito Santo passa a habitar no homem. E então a igreja passa a ser espalhada por todo o mundo. Mas até então era um mistério. Então o mistério aqui, a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, não é que era algo que, bem misterioso, algo sobrenatural nesse sentido. É, na verdade, algo que estava oculto, mas que precisava ser revelado. Ainda não foi revelado. E ele agora vai revelar que sistema falso é esse, né? Vai descrever um sistema religioso originado, na verdade, em Babel, Babilônia. Vamos lá para Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10. Começando no capítulo 9, melhor dizendo, né? Gênesis capítulo 9. Aliás, Gênesis capítulo 10, perdão.
Nós temos em Gênesis capítulo 10 as genealogias dos filhos de Noé. Versículo 6 diz: os filhos de Noé, aqui nós temos os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá, e os filhos de Ramá, Sabá e Detã. Agora, versículo 8. Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Muito bem, quando diz aqui que Nimrod era um poderoso diante do Senhor, na verdade o que eu entendo é que ele era um homem poderoso no sentido político, né? Por exemplo, vocês sabem um homem muito poderoso hoje na Terra? Quem seria um homem muito poderoso que vocês consideram? Pode ser Donald Trump, né? Ele é tão poderoso que ele vai lá num país, entra num país e tira o presidente daquele país, né? E leva para os Estados Unidos para julgar. Então, aí você considera um homem poderoso. Mas não é poderoso no sentido sobrenatural, é claro. Mas Nimrod era um homem que se tornou poderoso, né? E diz que o seu reino foi o quê? Babel. Agora, capítulo 11, começa assim. Olha como começa capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície da terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Percebe que um dos filhos de Cuxi foi Nimrod. Nimrod era poderoso e Nimrod estabelece o seu reino, que é chamado de Babel. Agora, Babel é Bab-El, né? Bab-El em hebraico, que quer dizer uma porta de Deus, um portal, né? Uma porta de Deus. E o que acontece? Nimrod está, na verdade, fundando aqui uma nova religião. Agora, na verdade, não nova no sentido de que não existia até então religiões falsas ou infiéis a Deus. Existiam sim. Mas agora ele está organizando uma religião. Por isso, veja o que acontece no versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e Babel. Agora Deus mudou de Babel, que é o portal a Deus, para Babel, que quer dizer confusão. Versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, que quer dizer confusão. Agora é confusão, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali se os dispersou por toda a superfície da terra. Então percebe que até então havia religiões falsas? Havia.
Mas em Babel, ou Babel, Nimrod, ele começa a organizar agora um sistema religioso organizado. E era um novo meio de acesso a Deus. Eles, vamos colocar essa torre, fazer essa torre bem grande, nosso nome será célebre, mas nós vamos então ser conhecido por toda a terra. E aqui em Babel, Deus confunde a língua, chama de Babel, e surge o primeiro sistema religioso organizado, contrário justamente à revelação divina. Porque na revelação divina, qual era o meio de acesso a Deus? Era por meio do sacrifício. As pessoas ofereciam sacrifício a Deus para mostrar o quanto realmente reconhecia que Deus estava no controle. E agora a religião falsa, aqui em Babel, oferecia esse acesso a Deus fora do caminho da revelação divina. Era um novo sistema que estava surgindo. Ou seja, era, na verdade, uma idolatria organizada, que oferecia um acesso a Deus fora do caminho dele e tem raízes nesse sistema religioso que agora Nimrod implantou. Mas para entendermos um pouco desse sistema religioso implantado, nós precisamos compreender como funcionou esse sistema. Para isso, a gente precisa ver também algumas lendas babilônicas, porque já está dizendo Babilônia. Babilônia foi, na verdade, fundada aqui nessa planície de Sinear, ali que se iniciou Babilônia. E na lenda babilônica, de onde é que vinha o seu sistema religioso? Era de Babel. A lenda conta que Nimrod, ele casou-se com uma princesa fenícia chamada Semíramis. E Semíramis, juntamente com Nimrod, tiveram um filho chamado Tamuz. E Semíramis, ela tornou-se a sacerdotisa mor desse sistema religioso. E assim como Nimrod também era caçador, Tamuz, o seu filho, era caçador. E conta a lenda de que Tamuz, ele foi morto por um porco selvagem, e então Semíramis organizou uma quaresma. 40 dias de jejum e oração pelo seu filho que havia morrido. E então, depois dos 40 dias, Semíramis, em oração, e chamou outras mulheres para orar, o seu filho ressuscitou. E agora ela, como sacerdotisa mor, foi realmente adorada. E nesse sistema religioso que lá em Babilônia, já mais tarde, eles adoravam justamente a mãe e o filho, que era tida como esse sistema religioso. E esse sistema religioso começou a se espalhar, porque o que acontece? Dizem que Deus desce, confunde as línguas e o povo se espalhou. Então aqueles que se espalharam, eles levaram consigo a adoração de quem? Da mãe e do filho. Na Fenícia, entre os fenícios, eles eram chamados de Vênus e Cupido. Perdão. Astarote e Baal. No Egito, era chamado de Ísis e Óron. E, inclusive, há muito tempo, quando eu era criança, tinha um negócio de super-herói, né? Uma série que era justamente Ísis, né? Que ela era apresentada. No Egito, ela era chamado justamente... agora no Egito eu estou esquecido qual era o nome dele. Fugiu agora da memória, né? Mas, na verdade, em cada país, na Grécia, no Egito, em Roma eu sei muito bem que era Vênus e Cupido. Mas cada um desses era representado através de quê? Da mãe e do filho. Então, em cada lugar, o nome mudou, mas a religião era a mesma.
o sistema religioso era o mesmo, era a adoração da mãe e do filho. Então aqui nós precisamos entender que esse culto da mãe e do filho era um culto idólatra, né? Era um meio no qual as pessoas buscavam a Deus através de um mediador. Da mãe, que era, no caso, Semíramis, começou com Semíramis e Tammuz, mais tarde pegou todos esses nomes, Astarote, Baal, pegou Vênus e Cupido, Ísis e Órons, né, e outros nomes também dados. Mas uma coisa importante aqui, o ponto central dessa argumentação, não é que nós estamos querendo atacar as pessoas que estão em sistemas religiosos que são opostos a Deus. Não é isso. Mas nós queremos perceber que ao longo da história e até nos dias de hoje, tem pessoas que estão em sistemas religiosos que são contrários a Deus. São sistemas religiosos, ou é um sistema religioso, que é esse, o que o anticristo vai estar submetido no início, é um sistema religioso rico, porém cego espiritualmente. Tem uma forma exterior de religião, mas ele não conhece a Jesus Cristo como Salvador. E assim muitos sistemas religiosos. Por isso não é, toda religião leva a Deus. Não. Muitas vezes são sistemas religiosos completamente idólatras e que rejeitam a Deus. Que muitas vezes também reclamam para si uma liderança política e religiosa. Sistema religioso que impera ou imperou durante todos esses anos. Então, nessa expansão da adoração da mãe e do filho, chega em 312. Né? 312, Constantino, ele estava numa batalha muito grande contra o general Maxencio. E ele sabia que precisava vencer essa batalha para ele se tornar realmente imperador. E o que ele fez? Ele promete aos cristãos que se ele for coroado como imperador, ele vai agora estabelecer a religião oficial do império, o cristianismo. E claro, isso aí, sabendo que os cristãos tinham realmente um certo poder naquela época, porque eram muitos cristãos, muitos seguidores de Cristo, né? A igreja havia crescido muito, então com certeza Constantino usa de estratégia para que possa ganhar essa batalha contra Maxencio. Mas muitos anos antes disso, a igreja, ou os cristãos, né, especialmente judeus, eles estavam já envolvidos na idolatria. Volta aí um pouquinho a sua Bíblia, ou vai mais na frente da sua Bíblia, vai para Jeremias capítulo 44. Jeremias 44. Até agora vocês estão entendendo aí a linha de raciocínio? Aqueles que não estão dormindo, estão entendendo? Quem está dormindo, está sonhando com o que nós estamos falando? Porque às vezes quando alguém está falando perto de mim, eu estou dormindo, eu sonho o que as pessoas estão falando. Alguém está sonhando? Isso, pelo menos. Então, olha Jeremias 44, certo? Jeremias, ele está tratando com o povo de Israel e mostrando que Deus vai disciplinar o povo e vai levar para o cativeiro. E por quê? Justamente porque o povo de Israel, eles começam a se envolver com a idolatria. Nós temos um dos reis de Israel, chamado Acabe, que ele casou-se justamente com uma princesa fenícia chamada de Jezabel. E Jezabel, que era essa princesa fenícia, ela trouxe para a nação de Israel a adoração da mãe e do filho, que se chamava Astarote e Baal. E eles começaram a adorar a mãe e o filho, Astarote e Baal, e a mãe e o filho tornou-se para eles a rainha do céu. E veja capítulo 44, versículo 15, Jeremias então está alertando, vocês abandonem isso, mas olha como o povo vai reagir, e por isso levou-os ao cativeiro.
Versículo 15. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegaram a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor dos Exércitos. Eles trarão do meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirem as minhas prescrições. Então ele está dizendo o que vai acontecer realmente com aqueles que vão adorar ao Senhor. Porém, ao invés deles fazerem isso, eles estão rejeitando aquilo que o Senhor está prescrevendo para eles. Os levitas adorando o Senhor, servindo ao Senhor como deveriam, e estão voltados, na verdade, à idolatria. Então nós temos agora, deixa eu só ver aqui, versículo... Ixi, meu Deus, eu estou já um passo à frente, desculpa. Jeremias 44, eu já pulei para o texto que a gente ainda iria, que é Ezequiel, perdão. Isaías, Jeremias 44, perdão, é porque eu já fui para Ezequiel, que nós vamos ver o texto de Ezequiel. 44, é, 44:15, né? Então respondeu a Jeremias: todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitavam na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Olha o que eles estão dizendo para Jeremias: nós não vamos obedecer. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso a quem? A rainha dos céus, e lhe oferecemos libações como os nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo. E aí ele vai dizer que Deus não aceita o incenso deles, Deus vai levá-los ao cativeiro. Mas percebe que agora a idolatria entrou em Israel. Eles começaram, ao invés de adorar a Deus, começaram a adorar a mãe e o filho. A mãe começaram a denominar de rainha do céu, e eles estão cegos, levados por essa idolatria. Aí Ezequiel, capítulo 44, nós já vimos, Ezequiel está dizendo, mas Deus vai estabelecer um momento em que verdadeiramente vocês vão adorar o Senhor, os levitas vão adorar o Senhor. Mas antes disso, Ezequiel capítulo 8, Ezequiel, ele é de família sacerdotal, e ele vai mostrar o que está acontecendo na nação de Israel. No capítulo 8, no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos
e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então, Deus arrebata Ezequiel e leva até o templo. Chegando lá no templo, quando ele olha, tem a imagem de ciúmes. Qual é a imagem? A imagem de Tamuz, que a gente vai ver já já. Eles deixaram de adorar a Deus para idolatrar a Tamuz, ou melhor dizendo, a Tamuz e a sua mãe, a rainha do céu e a Tamuz. A religião que começou aonde? Babilônia, que se tornou a mãe das meretrizes, porque esse sistema religioso se espalha por todo o mundo. E ele fica estarrecido, né? Versículo 5, ele me disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o norte. Levantei os meus olhos para lá, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava essa imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-lhe ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Aí ele vai dizer uma coisa ainda pior. Versículo 7. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, escava nessa parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Então, Ezequiel vê uma coisa que é terrível, como adorando a rainha do céu e o seu filho Tamuz, essa imagem dos ciúmes de Deus. E agora ele diz: deixa eu te mostrar uma coisa pior. O anjo diz para... Quando ele vai até o Santo dos Santos, que é o lugar onde realmente Deus habitava, tem um buraco na parede, e ele manda ele entrar. Ele diz: olha, se é a adoração dessa imagem é coisa terrível, vou mostrar coisa ainda pior. E quando ele entra, versículo 9, disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis toda forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jaanás, filho de Safã, que se acha no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então, olha que coisa terrível. No templo do Senhor, pintado todos os ídolos, e os homens, 70 homens, ali com incenso, adorando essas imagens, uma coisa assim absurda, profanando, se prostituindo com a idolatria em relação ao Senhor. Mas aí ele diz ainda: tem coisa pior do que isso? Tem. Disse-me ainda, versículo 13: tornarás a ver abominações maiores que eles estão fazendo. Versículo 14: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Quem era Tamuz? Filho de Semíramis, né? Pai dele, Nimrod. O sistema religioso começou ali em Baal. E agora Babel, confusão. Os sacerdotes daquela religião se espalham por todos os cantos e introduz a adoração a Astarote e Baal, a adoração da mãe e do filho em Israel. Eles aqui estão adorando, os homens estão adorando, as mulheres estão adorando, e o sol tornou-se agora, porque eles não estão mais olhando para o templo, eles estão olhando para o sol. O sol tornou-se o símbolo justamente de Tamuz. 15. Disse-me: vês isso, filho do homem, verás ainda abominação maiores do que essa.
Levou-me para a porta do átrio, de dentro da casa do Senhor. E eis que estavam na entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Percebe que coisa terrível está acontecendo? Então, quando Babilônia foi subvertida pelos medos e persas, os sacerdotes babilônicos, eles se espalharam por todo o mundo e levaram consigo essa religião ou esse sistema religioso. Onde esse sistema religioso se implantou, o que Deus diz, capítulo 2 de Apocalipse, o que diz sobre esse sistema religioso. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 diz assim, que é escrevendo a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o quê? O trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde o quê? Satanás habita. Então, Deus está chamando esse sistema de religioso de quê? Satânico, onde Satanás habita. Agora, como eu disse para vocês, quando Constantino propunha aos cristãos se unirem a ele para lutar contra o general Maxencio, e assim ele poder declarar a religião oficial do império, o cristianismo, assim foi. Os cristãos se uniram a Constantino, Constantino venceu a batalha, e agora a religião oficial do império tornou-se o cristianismo, mesmo que na história diz que mais tarde não foi ele que homologou isso, mas foi ele que declarou a religião oficial. Agora, o que acontece? Ele declara a religião oficial do império, o cristianismo, porém, os sacerdotes pagãos que ofereciam sacrifício aos ídolos e adoravam a mãe e o filho, como Vênus e Cupido, continuaram os mesmos. Porém, só trocaram o nome. E aí, para os cristãos foi muito fácil. Ao invés de Vênus e Cupido, trocaram por quem? Maria e Jesus. Então o sistema religioso continuou o mesmo. Idólatra, que adora o Senhor Jesus Cristo, que não tem ele como cabeça, mas como cabeça a mãe e o filho. E se perpetuou por toda a história, até, infelizmente, nos dias de hoje. Então, esses elementos religiosos, ou esse sistema religioso, é que vai estar comandando o anticristo. Que Deus chama esse sistema de quê? Satânico. E aí, vamos lá para o capítulo 17, para vocês verem o que é que acontece. Capítulo 17. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Ou seja, a besta é quem? Quem é a besta? Quem? O anticristo. E diz que essa besta leva quem? A mulher. O sistema religioso é quem controla, quem manda nesse sistema religioso. O anticristo governa sobre 10 nações. Versículo 8. A besta que vistes era e não é,
e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, o sistema religioso. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um deste é outro, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar um pouco. Agora, preste atenção. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Agora, a pergunta: por que João está dizendo aqui, o anjo está dizendo para João, que esses reis ainda não receberam poder? Porque até então, o Império Romano não havia se dissolvido. Por isso que ele está dizendo isso aqui, que eles não receberam poder. Então é importante você saber isso. Mas não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a cabeça, com a besta, durante 1 hora. Tem este um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, ele está dizendo, esses reinos ainda não surgiram, mas depois eles vão surgir e vão eleger o anticristo como sendo o líder deles. E aí, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Versículo 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz. Opa! A meretriz aqui é uma mulher? Sim ou não? É o quê? Sistema o quê? Religioso. Mas esse sistema religioso controla quem? O anticristo. Mas olha o que está acontecendo. Depois que ele é eleito pelas 10 nações, assume o poder sobre essas nações, os 10 chifres que vistes, porque ele não elegeu o anticristo? E a besta, esses odiarão a meretriz. Odiarão quem? O sistema religioso. E o farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes. E consumirão no fogo. Então eles vão destruir, vão desfazer esse sistema religioso. Porque em seus corações incutiu Deus, que realiza o seu pensamento. E executem a uma, e dê à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, agora, o anticristo, ele não é mais levado pelo sistema religioso. Ele agora é o próprio sistema. Ele agora é eleito também como governante religioso mundial. E é interessante porque quando Constantino foi coroado, ele foi coroado como imperador, mas o imperador ele recebia 2 títulos, de imperador e também de pontífice máximo, que era o máximo sacerdote diante de Deus. Ele era o máximo, ele era o representante de Deus. Ainda tem um sistema religioso que ainda existe isso, né? Há um máximo sacerdote, é o líder espiritual. E aqui, o anticristo também, ele não só está sendo eleito politicamente, mas também agora ele está sendo coroado como o pontífice máximo, mas na verdade como o próprio Deus. É isso que ele está tomando para si. E ele diz justamente isso. E deu à besta o reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, o anticristo agora, ele vai se sentar no trono como se fosse Deus.
E o falso profeta vai proclamá-lo como Deus, vai levar as pessoas a adorarem a ele como Deus, através de enganos. Vai lá para 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu disse que ia ser mais rápido hoje, não foi? Desculpa aí, tá? Aos que dormiram, Deus abençoe. Aos que estão acordados, amém. E aos que vão vir amanhã, misericórdia. Então, achou 2 Tessalonicenses capítulo 2? Olha o que ele diz aqui. Capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por proceder, quer por epístola, quer por palavra, quer como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está vendo agora? Dessa religião mundial, esse sistema religioso que até controlava o anticristo, ele agora destrói esse sistema religioso e ele agora se proclama o próprio Deus. Versículo 5: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, irmãos, uma exortação importante. Versículo 13. Então, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados, pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o anticristo se volta contra esse sistema, ele destrói essa falsa religião aqui, mas ele assume exclusivamente agora a adoração. E ele vai se assentar no trono, querendo proceder como Deus, faz inclusive milagres, mas nós sabemos que não pode haver dois centros de adoração. O anticristo elimina o sistema que o ajudou e agora assume todo o poder, né, religioso também. Então nós temos o anticristo como um líder agora mundial, ele lidera a economia e agora ele lidera também a religião, sustentando-se como se fosse Deus, né? Então Deus vai julgar todo esse sistema. Deus vai julgar todas as religiões que estão buscando um meio de acesso a Deus que não seja por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo oferece
salvação, né? Porque sem Cristo não há salvação. Se alguém busca por meio da religião chegar a Deus, está enganado. Esse sistema religioso, ele inclui um sistema que coloca Cristo de lado, né? Substitui o grande mediador que é Jesus Cristo. A adoração da mãe e do filho. O mediador é a mãe ao invés do filho. E apresenta um outro acesso a Deus, que não é Jesus Cristo. Mas lembra o que Jesus disse? 14,6: Eu sou o caminho de João, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Algumas aplicações para hoje. Primeiro, tenha discernimento espiritual. Nem toda expressão religiosa vem de Deus. Nem toda religião vem de Deus. Segundo, seja firme doutrinariamente, porque Cristo é o único mediador, não existe outro. E tenha, na verdade, compaixão evangelística. Nós devemos amar as pessoas que estão muitas vezes presas nesses sistemas religiosos. E, claro, precisamos rejeitar o erro doutrinário, precisamos estudar a palavra, estar firmados na palavra, porque muitas pessoas estão perdidas, não têm salvação porque buscam a salvação na religião, estão presas muitas vezes à tradição, por isso não tem salvação, estão presas muitas vezes a instituições, por isso que não tem salvação, ou estão presas às obras. Mas só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E eu e você, que cremos no Senhor Jesus Cristo, temos essa responsabilidade missionária, de sermos um missionário no nosso campo, nosso vizinho, no nosso trabalho, na escola, onde quer que você esteja. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Amém? Uma pergunta aqui, irmão, diga. Nós não podemos nomear quem é o anticristo, como já falou, né? Mas, na questão geográfica, mencionada na Bíblia, nós podemos afirmar, mais um pouco, a pergunta que ele está fazendo é o seguinte: nós não sabemos, não podemos nomear o anticristo, mas ele vai ser estabelecido em Roma? Não. O que nós temos é que o sistema religioso, hoje atual, de Roma, é que estará elegendo ou controlando o anticristo. Mas juntamente com ele também um protestantismo apóstata. Muitos daqueles que se dizem cristãos, mas são apóstatas, então eles vão eleger o anticristo. Mas amanhã, em Guerra Mundial, nós vamos ver aonde ele vai estabelecer o seu trono e as nações que vão estar junto com ele e a guerra mundial que haverá. Então, espero que você esteja aqui para entender que ainda haverá uma guerra mundial. No entanto, eu espero que você não esteja aqui, porque eu não vou estar. Né? Então, mais outra pergunta? Então, vamos encerrar a oração. E vamos orar já pelo almoço? Então, amém. Então, vamos orar. Oremos. Pai querido, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Quero Te agradecer pela paciência de todos que ouviram e pedimos que também aprendam e saibam responder aquilo que pedirem razão da sua fé e explicações de textos como esse que nós estudamos hoje de Apocalipse. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos desde já pelo alimento, pelo almoço, e pedimos pelo um dia também na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.